Olá pessoal, aqui é o Gustavo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais uma aula do Capri Pose, os 12 princípios da animação. E antes de começarmos a aula da semana, vamos para as nossas indicações de livros e animações. O livro que eu vou estar indicando essa semana para vocês é o Time for Animation, que foi escrito pelo Harold Whittaker e John Hallas. O Time for Animation é um livro focado especialmente em timing para animação. Então, o Harold Whittaker e o John Hallas, eles vão bem a fundo mesmo no princípio do timing, do timing spacing. Então, eles abordam como a melhor maneira da gente utilizar o timing e o spacing a nosso favor para criar a sensação de objetos mais pesados, objetos mais leves, de movimentação. Eles abordam também a questão do timing para lip sync, para fala, e também aborda muito a questão do timing para ciclos, assim, o timing para a gente fazer um andar mais tranquilo, um andar mais rápido, ou uma corrida mais tranquila, uma corrida mais exagerada. Então, o Time for Animation é um livro excepcional para ajudar a gente no princípio de time e space. Então fique a dica, Time for Animation é uma grande referência para a gente forçar ainda mais o princípio de timing e space. E a animação que eu vou estar indicando essa semana para vocês é Mulan. Quem ainda não assistiu, realmente eu acredito que está perdendo bastante. Tem um design muito legal, tem uma fotografia muito legal e principalmente o design das ações dos personagens é bem legal mesmo. Se a gente pegar como um todo e analisar, a gente pode ver que os princípios são bem aplicados. Tem horas de pouco exagero, horas de mais exagero, horas com time mais tranquilo, horas com time mais forçado, pequenos squash trashes. Então é uma referência muito bacana para a gente estar assistindo. E fora que conta também um pouco da cultura chinesa, esse é um outro quesito que eu acho bem legal também. Então Mulan é uma animação que eu recomendo bastante no geral, tanto na parte de roteiro, fotografia, quanto também na parte de animação. Então fique a dica, Mulan, eu acredito que é uma ótima referência para a gente estar adquirindo, assistindo e analisando. E essa semana nós vamos estar trabalhando com o princípio do exagero. Certo? O princípio do exagero é um princípio que não tem muito o que se falar, não é um assunto muito extenso. Mas ele é um princípio que exige um cuidado quando a gente vai planejar a sua utilização. Então, o exagero a gente pode definir como sendo a melhor forma para criarmos animações mais cartoons. A gente pode entender que o exagero é meio que uma forma de a gente fazer uma caricatura das ações mais realistas, de um movimento mais realista. Então, se você tem uma animação que ela está com um estilo mais realista e você não está achando legal, você pode planejar uma melhor utilização do exagero. E às vezes só através do exagero você consegue já transformar a sua animação que antes era realista em uma animação mais estilizada, uma animação com estilo bem mais cartoon. Mas claro que o nível de exagero, a gente não pode simplesmente jogar ele aleatoriamente. Depende muito do estilo de animação, vamos dizer que você está no projeto, depende do estilo de animação que está sendo adotado nesse projeto. E também quando é um projeto mais pessoal, talvez é só uma cena para estudo, depende muito também do estilo do artista, do estilo do animador. Então, se o animador já tem uma pegada mais cartoon, claro que ele vai sempre exagerar, ele vai forçar muito os exageros. Só que quando ele já é um artista assim que visa mais realmente a física da cena, então já o exagero não vai ser muito forte. Vai ter um exagero ali, mas não tão forte igual um artista bem mais cartoon ele conseguiria aplicar na cena. Certo? Então, pegando esses dois conceitos iniciais, a gente pode ver que a gente utiliza o exagero para definir um estilo de animação. Então, quando a animação é mais realista, a gente usa o exagero para forçar algum tipo de sensação, algum tipo de personalidade, para realmente dar uma impressão bem mais forte para o espectador. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma sensação de dor, ou uma sensação de susto, de alegria, a gente pode usar o exagero assim, tanto na animação como um todo, mas também a gente pode utilizar nessas áreas em específico. Se o personagem ele
sente alguma dor, por exemplo, sei lá, um pedaço de madeira caiu no pé dele, então a gente pode forçar o exagero, né, forçar mais o exagero naquele momento, né? Porque, assim, vamos dizer que a gente tem a nossa animação toda um pouquinho mais realista, né? O projeto que a gente está trabalhando, ele adotou uma animação um pouco mais realista, só que naquele momento o diretor ele libera para você utilizar um exagero mais forçado, justamente para acentuar, né? Para dar uma maior sensação de dor naquele momento. E uma das formas mais comuns de se aplicar exagero é quando a gente altera as características físicas do personagem, né? Vamos dizer que ele tem um braço, sei lá, e ele vai esticar para pegar alguma coisa. A gente pode dar um stretch no braço, né? Então, quando a gente aplica esse stretch, entra também no princípio de squash stretch, né? Mas também entra no princípio de exagero, né? Então, a gente já pode ver que o exagero ele está meio que linkado com outros princípios também, né? Então, essa é uma das formas que a gente tem de aplicar o exagero, né? Alterando as características físicas, seja dando squash ou dando stretch, ou então forçando alguma expressão facial. Então, é uma das maneiras de aplicar o exagero, né? Mas também não é só dessa forma, né? A gente não aplica o exagero assim, somente alterando as características físicas do personagem, certo? A gente também pode, por exemplo, pegar um movimento, né, do personagem. Vamos dizer que ele vai pular, né? Ele vai pular um barranco assim gigantesco. Então, uma forma da gente aplicar um exagero é forçando mais antecipação, né? Que é o que também dá a sensação de maior acúmulo de energia. Então, vamos dizer que a antecipação, normalmente a gente faria, sei lá, em 4 frames, 4, 5 frames. Então, a gente pode aplicar o exagero para quê? Para ele fazer uma antecipação com maior tempo, né? Vamos dizer, uma antecipação que duraria 4 frames, a gente pode fazer ela com 10, 12 frames, né? Ou também a gente pode fazer uma antecipação da antecipação, né? Ou seja, a gente está exagerando muito essa antecipação para ele conseguir pegar mais força para pular esse barranco, né? A gente exagera na antecipação para ele acumular mais força, né? Então, quando ele pula, nesse momento que ele está no ar, a gente também pode aplicar um exagero, né? Para dar uma maior sensação, não sei, talvez de que ele está flutuando, né? Que ele meio que paira no ar e aí depois ele cai, né? Para a gente dar uma leve parada na cena para o espectador visualizar o que está acontecendo, né? Ou então, com esse exagero, com a gente parando ele no ar, a gente também pode preparar o espectador para alguma coisa que vai vir a seguir, né? Vamos dizer que ele correu, pulou e a gente exagerou no tempo que ele fica no ar, né? A gente segurou aquele momento dele no ar. Então, logo depois, assim, com essa segurada, a gente pode meio que preparar o espectador para, vamos dizer que na hora que ele for cair, ele vai escorregar e ter uma queda, né? Então a gente segurou ele muito no ar e de repente ele cai de vez, né? Ele não consegue chegar do outro lado, ele cai no buraco, né? Então a gente usou o exagero a nosso favor para preparar o espectador, né? Preparar o público para uma ação que pode vir a seguir. Então a gente pode entender dessa forma, né? Que o exagero ele não é aplicado somente às características físicas, né? À deformação de alguma parte do corpo. Ele também é aplicado para a gente segurar, né? Uma ação, para a gente antecipar. Então o exagero ele também tem link com vários outros princípios. E assim como todo princípio, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai utilizar o exagero. Assim, é preciso que a gente planeje bem como que a gente vai utilizar, né? Principalmente se a cena tiver vários elementos, certo? Porque assim, se a gente forçar muito no exagero para um personagem, né, ou para um elemento, se a gente não conseguir, né, balancear esse exagero para os outros personagens, para os outros elementos, no final o resultado pode ser bem estranho, assim, e na verdade pode até confundir muito o espectador, né? O espectador pode olhar, assistir aquela cena e não saber direito o que está rolando, né? Porque pode ter uma divergência muito forte, nesse caso, no quesito do exagero, né? Então é muito importante que a gente planeje bem quando e como que a gente vai utilizar o nosso exagero. Se ele for utilizado para o estilo de animação, aí tudo bem, né? Aí a gente vai sempre estar aplicando exagero, em todos os personagens, a todo momento. Mas se a gente estiver utilizando o exagero para forçar alguma sensação, então aí sim a gente tem que ter o cuidado quando a gente vai aplicar, né? Porque se o personagem tem um susto e ele leva um susto e sofre um exagero muito forte nesse susto, e os outros personagens que estão em volta não acontece nada com eles, então pode ficar meio estranho, né? Então tem que ter, assim, o exagero tem que ser recíproco para os outros personagens também, certo? Então muita atenção a isso. Vamos pensar, planejar
como e por que a gente vai utilizar o nosso exagero. Beleza, galera? Então agora vamos analisar alguns vídeos e algumas imagens, mas para a gente reforçar a utilização do exagero, né? Assim, como que a gente utiliza, por que a gente utiliza e para a gente ver também a diferença entre ter uma animação mais realista e uma animação mais cartoon através do exagero. Então aqui nessa imagem, né, a gente tem um exemplo onde a gente tem uma animação mais realista na esquerda e uma animação mais exagerada, né, uma animação mais cartoon na direita. Né? Então aqui o primeiro exemplo, a gente pode ver uma bola, né, vamos dizer que ela vai estar caindo, né, então ela pode quicar, não sei, o futuro a gente não sabe, mas a gente tem o exemplo de duas poses. Né? Então numa mais realista ela cai e aí ela vem e trisca no chão e fica normal. Né? Já quando a gente utiliza o exagero para tornar essa animação mais cartoon, o que foi aplicado aqui? Primeiro um stretch, né, para forçar mais a intensidade da queda, e aí para forçar o impacto foi aplicado um squash. Né? Então o squash veio muito exagerado justamente para forçar, né, para tornar essa animação, esse movimento muito mais cartoon. O segundo exemplo aqui é um lutador de boxe, né? Ele está dando um soco. Então aqui na esquerda a gente tem ele bem mais contido, né? Bem mais tranquilo dando soco. E aqui o personagem bem mais forçado, né? Ele chega até a sair do chão. O punho dele vai lá na frente, força mesmo, sofre um squash aqui quando bate na parede. E aí o corpo dele fica bem reto, né? É como se o centro de gravidade agora fosse o braço e não mais o quadril. Né? Então é bem legal, bem exagerado mesmo esse soco aqui. Né? Então a gente já vê nitidamente o estilo cartoon sendo aplicado. E aqui nesse último exemplo, né, um jogador de golfe, quando ele terminou de bater na bola, né, aqui é uma pose realista, desse jeito mesmo que fica quando ele bate. E aqui já bem mais exagerado, o personagem cartoon, quando ele bateu, né, o corpo dele foi para cima, o rosto dele está bem forçado, né, bem exagerado. Então aqui a gente consegue ver também nitidamente um exemplo de uma pose, né, mais realista e uma pose mais exagerada, né, o que torna a pose bem mais cartoon. E aqui a gente tem um exemplo de exagero, né, claro, linkado ao squash stretch, sendo aplicado aqui, nesse caso, à face do personagem, né, o rosto do personagem. Então a gente pode perceber que o exagero, quando aplicado de uma forma não tão exagerada, tem algumas poses aqui que estão mais exageradas sim, mas a maioria está mais contida, mas a gente pode ver um nítido exagero. Né? Aqui a gente tem a forma do rosto do personagem, né? Aqui nesses layouts aqui a gente tem a forma normal do rosto do personagem. Então a gente pode perceber, por exemplo, esse rosto aqui, ó, a gente pode ver que ele já exagerou, né? Como se ele tivesse meio, sei lá, meio boring, né? Tivesse meio cansado, meio enjoado com alguma coisa que aconteceu, então ele estaria mais tranquilo, né? Meio sonolento, né? Então, olha a diferença de design, né? Aqui em cima a gente tem ele mais normal, né? Mais gordinho, e aqui ele exagerou e deu um stretch bem forte aqui para dar essa sensação de que o personagem está meio cansado, meio sonolento, né? E aqui, logo aqui no meio também, a gente vê que ele exagerou bastante na expressão, né? Como se estivesse com raiva. Então, o exagero aqui utilizado também ficou bem bacana. Né? Ele poderia, tá com a boca bem mais fechada, né? Os olhos mais tranquilos, que também daria a sensação de que ele está gritando, né? Mas aqui ele exagerou, ele forçou essa expressão justamente para conseguir ter um design mais cartoon, no caso aqui, para dar uma sensação de raiva. Né? Tem várias outras poses aqui, né? Ó, essa outra aqui também é bem legal a gente pegar como exemplo. Né? Que, sei lá, é como se ele tivesse, o que está acontecendo aí? Né? Então, ele também está bem exagerado, né? A cabeça dele aqui, a inclinação está bem exagerado, a mandíbula dele está muito para baixo, então está bem legal também esse design. Né? Um outro exemplo é esse sorriso, né? Um sorriso bem exagerado. Né? Ele poderia ter só uma abertura de boca tranquila, talvez um lado maior, mais alto que o outro, só que aqui ele exagerou bastante, né? Olha o tamanho da abertura. Né? Se a gente comparar com essa daqui, ó, a abertura está bem mais suave. Só que aí a gente olha essa e aí já vê uma abertura bem mais exagerada. Né? Então
No caso, o exagero ajudou bastante esse personagem a ter um design bem mais cartoon. E agora, né, um exemplo que eu gosto bastante de utilizar como animação, que é o Hotel Transilvânia. A gente já pode ver que o Hotel Transilvânia, né, acho que, na verdade, várias animações da Sony, eles estão adotando um estilo de exagero como um padrão para as animações deles. Então aqui nessa imagem de cima a gente tem o Drácula andando normal e aí de repente ele meio que bate na parede. Então quando ele bate, aqui a gente vê o exagero sendo aplicado para deformar algumas partes do corpo. Nesse caso, se a gente observar o olho, a gente pode marcar o olho aqui em cima, meio que o formato do olho, e a gente olha aqui ao tanto que eles exageraram, ou seja, ao tanto que eles deformaram o olho, a forma do olho. Então, aqui, nesse caso, o exagero sendo aplicado para mudar a característica física de um personagem. Então, o Hotel Transilvânia, o Tá Chovendo Hambúrguer são excelentes exemplos de exagero sendo adotado como estilo mesmo de animação. E aqui a gente tem um exemplo do belíssimo curta, o Garry's Game. Então, onde que está sendo aplicado o exagero nesses dois frames do curta? Aqui, no caso, ele aplicou exagero no design do seu movimento. Por exemplo, essa é a hora que ele meio que está tendo, sei lá, um infarto, alguma coisa assim. Então ele poderia estar bem mais contido, poderia estar bem tranquilo e fazer e aí ele, sei lá, morre. Então ele poderia estar bem mais tranquilo aqui. Só que ele exagerou bastante. Olha a silhueta que ele fez com a cabeça dele aqui. Então ele exagerou bastante na silhueta. Jogou a cabeça lá para cima, lá para trás. Os ombros levantou bastante. E nessa outra aqui ele joga o braço lá para frente, lá para o lado, para forçar também. Então o que aconteceu? Ele exagerou no design da sua ação, justamente para dar uma sensação mais cartoon. Não tem squash, não tem stretch. Assim, tem na verdade bem pouco, mas não vamos contar. A gente está vendo aqui no caso a questão do exagero. Ele poderia estar bem mais contido nos seus movimentos, mas não, ele exagerou. Ele meio que está bem artístico. Vamos dizer que ele está utilizando todos os seus meios de atuação e para enganar o outro competidor, que é ele mesmo, mas ele está meio que usando toda a sua habilidade como ator para enganar o outro personagem. Então ele usou o exagero para conseguir fazer mais forte essa sensação de que ele está sofrendo um ataque, alguma coisa do tipo. Então aqui um exemplo bem legal de exagero sendo aplicado não para deformar, não para modificar as características físicas do personagem, mas para passar uma sensação aqui no caso de dor. Ele está sentindo dor e ele força muito, joga o braço lá para o lado, então aqui o exagero sendo aplicado para passar essa sensação. E agora vamos ver um exemplo bem pequeno de uma parte da animação do filme Tangled, o que em português Enrolados, que onde o Flynn Rider, ele sofre alguns impactos aqui e eles utilizaram do princípio do exagero para passar uma sensação de impacto, para melhorar, forçar a sensação de impacto e para deixar mais cartoon esses movimentos. Então vamos ver algumas vezes e aí a gente comenta. Certo? Então, assim, em tempo real, assim, a gente consegue sentir o impacto, só que a gente não consegue ver direito o exagero sendo aplicado. Então, a melhor forma é a gente passando devagarzinho para conseguir identificar onde está sendo aplicado o exagero. Então, vamos passar aqui. Na verdade, ele está sendo aplicado em várias etapas aqui. Primeiro, quando ele sofre o primeiro soco, olha o tanto que deformou o rosto dele. É meio que absurdo assim, o tanto que eles utilizaram o exagero, mas é um absurdo que funcionou muito para forçar a sensação de impacto. E aí rapidamente ele volta para o estilo normal, para o design normal do rosto, e aí já vem o outro impacto, olha o outro exagero aqui, amassou bastante o rosto dele. E aí a gente tem o último soco aqui, que esse sim é o que o exagero tá monstruoso aqui, Se a gente olhar, olha o tanto que deformou o rosto dele, E não só o rosto, o pescoço também.
Então bateu, olha onde que foi o design do personagem, né? Meio que ele modificou totalmente a característica do personagem, né? Para forçar a sensação do impacto e para deixar bem mais cartoon essa linha de ação, né? Esse movimento. Então fica bem legal mesmo. E para finalizar, né, essa sessão de referências, onde está sendo aplicado e como que a gente pode aplicar o exagero, a gente vai ver um vídeo de uma animação bem clássica que utiliza o tempo todo o exagero, né? O exagero é como se fosse um dos pré-requisitos para essa animação existir, né? Então vamos dar o play aqui e aí a gente já comenta. Né? Então bem legal mesmo. E aí a gente pode ver que o exagero está sendo aplicado em vários momentos, né? Primeiro quando ele leva esse impacto, né, que o Jerry meio que mexe bastante aqui com o taco, né, e aí enrola a boca dele, então um exagero muito forte aqui mesmo, né, realmente para deixar muito cartoon a animação, né? Então aqui é um estilo clássico de animação cartoon, né? E aí tem vários outros, né, quando ele corre, ó, o exagero sendo aplicado aqui no caso da antecipação, né? Se a gente ver aqui, ó, ele vai correr, então ele segurou ele no ar. Então eles exageraram nessa segurada aqui para dar uma sensação de que realmente ele está fugindo, que ele está com medo. Então exagero planejado para essa linha de ação, né? E ele corre, o Jerry corta ele aqui. De novo, exagero sendo usado aqui junto com a antecipação, né? Por quê? Porque ele vai correr para frente, só que mesmo ele patinando, né, já correndo como se estivesse indo para frente, o corpo dele vai para trás, né? Olha lá, o corpo dele vai para trás e depois ele corre. Então exagero junto à antecipação aqui, ó. Eles exageraram muito a antecipação para dar uma sensação maior ainda de desespero, né? Se a gente olhar, ó, mesmo ele correndo, já como se tivesse, já deveria ir para frente, né? Eles exageraram e botaram o corpo indo para trás e depois ele vai para frente. Bem legal. Aí ele vem, corre, e aí no final é um exagero muito forçado mesmo, né? Se a gente olhar aqui, olha o tanto que eles meio que mudaram completamente a característica do personagem, né? Então olha só o que eles fizeram com o design do personagem, né? E não ficou feio, né? Assim, na verdade a gente pode até achar que ele destoa um pouco, né, dos outros movimentos, mas na verdade os outros também são bem exagerados, né? E aqui para reforçar muito mesmo a sensação de dor, né, que ele foi picado várias vezes e tal, então eles forçaram ainda mais o exagero. Aqui funcionou, né? Ficou bem legal aqui, mesmo estando muito forçado, ficou bem legal e é o estilo da animação, né? O estilo da série Tom e Jerry é ser realmente muito cartoon mesmo. Beleza, pessoal? Então agora vamos para o nosso exercício da semana.